Graça e paz do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 10. Em verdade lhes digo, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Assim tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. Preciso também trazer estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoninhado? Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Amém. Capítulo 10 de João é uma continuidade do capítulo anterior, quando Jesus está diante dos judeus falando sobre a cura daquele cego de nascença. Eles estavam questionando, duvidando, tentando achar algo para criticar o milagre. Primeiro tentaram duvidar se realmente aconteceu o milagre, depois criticaram porque foi no sábado. Mais importante é a gente saber que Jesus tem poder para nos curar e fazer milagres, até sobre coisas que a gente carrega desde o nosso nascimento, desde a nossa origem, desde o ventre materno. Mas João capítulo 10 é muito claro o tema. Jesus se revela como o bom pastor, o supremo pastor. Como lá em Hebreus nos diz, ele é o sumo pastor. Ele é o pastor das nossas almas, o pastor da nossa vida. O Evangelho de João vai revelar Jesus como Filho de Deus, e você vai percebendo em cada capítulo revelações específicas das obras de Jesus, do caráter de Jesus. E nesse capítulo, no meio desses judeus religiosos que questionavam a ele diz algo interessante. Ele fala que ele é a porta e ele é o pastor. Nesse contexto, ele se compara a estes dois elementos. E antes dele falar isso, ele diz que no versículo 1, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas tenta subir por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Jesus está dizendo que só ele é a porta. Jesus é singular. A singularidade da salvação em Jesus precisa ser muito clara para nós. Ele é a única porta de salvação. Quem tenta se salvar ou buscar salvação ou oferecer salvação fora de Jesus é ladrão, é engano, é mentira. Jesus deixa claro isso.
Ele diz: eu sou a porta, e tentar entrar por outro tipo de lugar é um sinal do engano, é um sinal de que não é verdadeiro, legítimo. E aqui Jesus nos fala de dois tipos de liderança que não são verdadeiras e legítimas. Primeiro ele fala do ladrão, e depois ele fala do mercenário. Então, há líderes que eles intencionalmente manipulam as pessoas para, de alguma forma, ter algum tipo de status, se autopromover. Eles sabem que estão enganando, mas eles enganam as pessoas e tiram vantagem da boa fé das pessoas. Líderes que enganam com a motivação corrompida de maneira muito clara são ladrões, são salteadores. A Bíblia diz: cuidado com eles, fuja deles. Mas também o texto fala sobre o mercenário, que são pessoas que lideram também e às vezes usam o nome de Deus, mas que a intenção delas é apenas ter benefícios. Ela até fala o que as pessoas querem ouvir, agrada as pessoas. Isso pode ocorrer em ambiente cristão ou ambiente não cristão. Jesus está mostrando dois caminhos errados dentro da religiosidade. Lembre os irmãos que ele está falando para judeus religiosos. Ele está dizendo: o ladrão, ele quer apenas roubar, ele quer te enganar mesmo. Mas o mercenário, ele vai de alguma forma caminhar do seu lado enquanto ele tem benefício. Mas se as ovelhas passarem por lutas, se as ovelhas passarem por dificuldades, ele abandona, porque a intenção deles é apenas se beneficiar das ovelhas e não cuidar delas. Mas Jesus deixa claro: eu sou o bom pastor. Ele é a porta e ele é o pastor. Versículo 2: aquele que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Jesus está mostrando, como no Salmo 23, que o Senhor é o nosso pastor. E quando Ele é o nosso pastor, Ele supre as nossas necessidades. Quando a Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não é que eu vou ter tudo o que eu quero, mas Ele vai suprir as minhas necessidades. De nada terei falta, porque Ele é tudo. Se o Senhor é o meu pastor, eu não preciso de mais nada, porque Ele me supre, Ele cuida de mim. E a figura do pastor, imagina, nos lugares mais remotos, nos lugares mais desertos, como era o caso aqui, onde Jesus falava, naquele contexto da Galileia, da Judeia, como ainda lá é hoje, mas em outras regiões, como que a ovelha depende do pastor. Alguns especialistas, eles dizem que a ovelha, ela enxerga mal, a ovelha, ela se desvia com facilidade, ela precisa de orientação do pastor, ela precisa ouvir a voz do pastor, perceber o cheiro do pastor, ela precisa do rebanho que caminha lado a lado com ela. Amado, espiritualmente todos nós somos míopes, todos nós somos vulneráveis. Espiritualmente nós precisamos ouvir o nosso pastor Jesus, nós precisamos nos alimentar da palavra dele, que é o alimento verdadeiro, e nós precisamos do rebanho de Jesus, de pessoas que caminham conosco lado a lado, para que a gente não caia nos obstáculos do caminho, seja seduzido, seja enganado pelos lobos do caminho. Mas Jesus aqui deixa muito claro que as ovelhas dele vão segui-lo. No versículo de número 3: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Algumas características de Jesus como bom pastor. Primeiro, Jesus, ele nos chama pelo nome. Versículo 3, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome. Quando nós cremos em Jesus, quando nós nos rendemos a Jesus e queremos segui-lo, nós vamos perceber ele falando o nosso nome, no nosso espírito, no nosso coração. Nós vamos perceber que ele é um Deus pessoal, que ele quer se relacionar conosco. Quando vamos lendo a Bíblia, vamos percebendo ele falando ao nosso coração, nos chamando, nos disciplinando, nos corrigindo, nos consolando, nos fortalecendo, nos encorajando. Jesus guia as suas ovelhas pela sua voz. Jesus não nos deu um mapa, Jesus nos deu um guia, o Espírito Santo, e ele fala conosco. Se o nosso coração estiver
humilde e quebrantado, nós vamos ouvir a voz dele nos guiando. Agora, se nós achamos que a nossa vontade, que os nossos desejos é que são mais importantes, nós vamos começar a seguir o nosso coração, os nossos desejos, e não vamos seguir a voz de Jesus. E há muitas pessoas que confundem a sua própria vontade com a voz de Deus. Há muitas pessoas que dizem, eu tenho certeza que isso aqui é de Deus, porque na verdade é o que elas querem. Cuidado, até quando lemos a Bíblia, se você lê a Bíblia querendo que ela fale algo muito de acordo com o que você deseja, é muito capaz de você estar distorcendo o que você está lendo, porque a Bíblia é a palavra de Deus para nos guiar à vontade dele e nos libertar das nossas vontades, dos nossos desejos, que geralmente são contaminados pelo egoísmo, pelo ego, pela vontade da nossa própria natureza carnal. As ovelhas de Jesus ouvem a sua voz. Jesus guia as suas ovelhas chamando pelo nome. No versículo 4 diz, depois de levar para fora, ele vai na frente delas. Jesus guia as suas ovelhas indo à sua frente. No versículo 4 diz, elas o seguem porque reconhecem a voz dele. Não apenas Jesus nos chama pelo nome, mas Jesus vai à frente para nós seguirmos os seus passos. Nós vamos andar como ele andaria, nós vamos amar como ele ama, nós vamos perdoar como ele perdoa. Cristianismo não é uma religião, ainda que se considere assim na nossa ciência humana, para tentar definir o que significa este povo que se reúne em nome de Jesus. Cristianismo é mais do que uma religião. Cristianismo é relacionamento com Jesus. Jesus, quando nos chama para ser discípulos, não é para a gente pertencer a um grupo, se reunir de vez em quando, em busca de alguns favores. Quando Jesus nos chama, é algo pessoal, nós temos um relacionamento com ele, nós começamos a assimilar a sua natureza, imitá-lo, é um relacionamento. E discípulo, a palavra discípulo significa continuidade, nós vamos andar com Jesus e ele vai à frente. Tudo que nós passarmos, nós podemos e devemos olhar para Jesus, porque o pastor, o bom pastor, vai à nossa frente. Nós podemos seguir os seus passos. Por quê? Porque reconhecemos a sua voz. Versículo 5 diz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Por que tantas pessoas seguem o engano? Por que tantas pessoas seguem pessoas e lugares onde se está ensinando o que é totalmente contrário à palavra de Deus? Porque de alguma maneira elas querem satisfazer os seus próprios desejos. Quando nós queremos seguir a Jesus verdadeiramente, nós vamos ouvir a voz dele e nós não vamos dar ouvido à voz dos estranhos. Quando a gente ouvir algo, nós vamos perceber, essa palavra não vem da parte de Deus, ainda que use o nome de Jesus, ainda que leia-se a Bíblia, mas a gente percebe quando a voz não é a voz de Jesus. Versículo 6, Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Por que os judeus religiosos não entenderam? Porque eles criaram a sua própria verdade, eles seguiam o seu próprio sistema religioso. Então, quando nós queremos fazer a nossa vontade, nós não discernimos a vontade de Deus, e vamos mentir para nós mesmos, e tentar provar para as pessoas que nós ainda estamos certos, como eles fizeram. E a partir do verso 7, Jesus começa a dar continuidade, ele diz, mais uma vez Jesus disse, em verdade eu digo, eu sou a porta das ovelhas, os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. O que o ladrão faz? O ladrão rouba, e ele não rouba aquilo que não tem valor. A figura do João capítulo 10, versículo 10, que a maioria que lê a Bíblia conhece, o texto diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. É certo que esse texto está se referindo a Satanás, como esse ladrão das almas, e nós precisamos entender o que o diabo mais quer roubar em nós. Ele quer roubar o que tem valor. Algumas pessoas às vezes têm alguns problemas do dia a dia, e elas atribuem isso ao diabo, que Satanás está roubando. Mas amados, o que mais o diabo quer roubar da nossa vida, é o nosso relacionamento com Jesus, é o nosso tempo a sós com Deus, é o nosso tempo de oração, e ele vai tentar fazer isso, muitas vezes,
trazendo várias ocupações, distrações, às vezes pensamentos que nos sobressaem de que precisamos fazer muitas coisas e que não temos tempo para Deus. Tudo isso é engano, e Satanás, ele só veio para isso: roubar, matar e destruir. E ele não faz isso somente de vez em quando, ele tenta isso todos os dias. Ele é o tentador. Há dias que a guerra espiritual é mais intensa, mas Jesus, ele não é negativo no versículo 10, ele está apenas explicitando, dizendo: o ladrão vem para isso, mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância, e tenham em plenitude. Ou seja, se eu sou ovelha de Jesus e sigo os passos dele como pastor, eu vou ter uma vida de abundância, de plenitude. E isso não está falando de bens dessa terra, está falando da plenitude da presença dele, da paz dele, da alegria dele, da vida dele. Amado, quando nós estamos em Cristo, a vida dele se une à nossa. Nós somos um espírito com Jesus, e a vida dele, Jesus não é plena paz, plena alegria? Você e eu precisamos experimentar essa plenitude nele. Se nós não estamos vivendo vida abundante, é porque Satanás está roubando algo em nós. É porque ele está roubando. Às vezes a nossa fé está sendo minada. Às vezes a nossa paz está sendo comprometida. Às vezes a nossa alegria está sendo roubada, porque tiramos os olhos do pastor, porque não estamos ouvindo e nos alimentando da palavra verdadeira dele. Porque, amado, a palavra dele traz vida abundante, a presença dele traz plenitude de alegria, a presença dele traz a paz que excede a todo entendimento, a paz no meio das dificuldades, a paz quando nós estamos sobrecarregados. Há uma paz que vem dele, não é racional em todos os momentos, ela é relacional todos os dias. É o relacionamento com Jesus que traz paz. A fé tem um aspecto racional, mas há momentos que não se explica, mas a graça de Deus nos sustenta, a graça de Deus nos fortalece. E aí, no capítulo 10 ainda de João, versículo 11 em diante, Jesus fala: eu sou o bom pastor, e o pastor, bom pastor, dá a vida pelas ovelhas. A prova que Jesus é o pastor, é o Messias, é o único Senhor, foi que ele morreu em nosso lugar. E ele morreu se entregando, ele não morreu sendo forçadamente levado à cruz. Ele diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou. O versículo de número 17 é muito claro: o Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou e tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. O bom pastor, ele conhece as ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor ressuscitou para provar quem ele é, que ele é Deus, que ele tem todo o poder, que ele é o único Senhor, ele é o único Salvador, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquele que morreu e ressuscitou é poderoso para nos guiar, para nos apacentar, para cuidar de nós em todas as gerações, as mais difíceis que estão agora. Estamos passando por tempos tão difíceis, e as gerações que ainda virão, se o Senhor Jesus não voltar, Jesus continuará sendo o bom pastor, e as ovelhas dele vão ouvir a voz dele, vão segui-lo, vão reconhecer, porque elas não vão seguir o mercenário, porque elas não vão seguir o seu próprio coração. Algumas pessoas equivocadamente leem esse texto e dizem: por isso eu não preciso de pastor, porque Jesus é o meu único pastor. Mas o Novo Testamento todo fala que o sumo pastor, que é Jesus, supremo pastor, ele nos dá pastores, profetizado já por Ezequiel: darei a vocês pastores segundo o meu coração, que apacentem com sabedoria e inteligência. Quando uma pessoa decide seguir a Jesus, se torna ovelha de Jesus, Jesus mesmo, o mesmo Senhor da vida delas, dará a elas pastores segundo o coração dele, para orientar, para ajudar homens limitados, falhos, mas se são de Jesus, serão esses auxiliares pela graça de Deus para apacentar o rebanho de Jesus. Como 1 Pedro diz: apacentai o rebanho sem ganância, sem ira, mas apacentai com a sabedoria,
Que graça grandiosa de Deus é pastorear, mas que responsabilidade tão sublime. Só pela graça e pelo Espírito Santo podemos apacentar ovelhas de Jesus. Nós pastores, na verdade, não temos ovelhas diretamente nossas, as ovelhas todas são de Jesus, mas o Senhor, pela graça, levanta pastores para apacentar o rebanho que é dele. Mas Jesus sempre é e será o supremo pastor, que deu a vida por nós, que ressuscitou. E aí no finalzinho do capítulo 10, do trecho que lemos, o versículo 20 e 21, a resposta dos judeus é de muita ira, dizendo mais uma vez: ele tem demônio e ele enlouqueceu, como vocês ouvem o que ele diz? E outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado, como que pode um demônio abrir os olhos aos cegos? O que conclui-se nesse primeiro trecho que lemos de João 10, é que todas as vezes que a palavra de Deus é pregada, que Jesus é anunciado, nós teremos pessoas que creem, que vão seguir e vão experimentá-lo, mas terão aqueles que endurecerão o coração, porque preferem seguir as suas próprias vontades, e o coração vai se endurecendo. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Pai amado, obrigado porque nós, de nós mesmos, não podemos te conhecer, se não for pela tua graça, se não for pelo teu amor e pela tua misericórdia. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se revelou a nós como o nosso pastor, o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas, que ressuscitou, que vive eternamente e que prometeu-nos que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muito obrigado, Jesus, porque nós não seguimos a uma religião, nós não seguimos leis, nós seguimos o Senhor, o nosso Deus pessoal, real, vivo, que se relaciona conosco, que ouve as nossas orações, que nos alimenta com a tua palavra, que são os pastos verdejantes, que nos leva para as águas tranquilas. Jesus, muito obrigado. Que o Espírito do Senhor, o Espírito da verdade, abra os nossos olhos, e de cada um que ouve essa mensagem, para que possamos manter o nosso coração atento à tua voz, como nosso bom pastor, seguir nos teus passos. Em teu nome, Jesus, nós te pedimos, e para a tua glória nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Jesus.